O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Felizes os empregados que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, e o repartirá ao meio, e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. É muito bonita essas leituras da carta de São Paulo aos Romanos. E São Paulo fala do pecado original, do pecado que está em nós. Ele diz que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Irmãos e irmãs, pela graça do santo batismo, Deus perdoa os nossos pecados, apagou em nosso pecado original e recebemos a vida divina dentro de nós. Então, pela graça sacramental do batismo, o pecado não pode mais reinar em nossa vida. Então, se o pecado reina em nossa vida, nos nossos membros, significa que talvez nos falta o quê? Nos entregar ao senhorio de Jesus. Nos falta viver o nosso batismo. Porque no batismo nós recebemos toda a vida divina em nós, para vivermos como cristãos. E ainda diz São Paulo: não vos ofereceis mais vossos membros ao pecado, como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e pondo vossos membros ao serviço de Deus, com armas de justiça. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Então, o batismo nos deu a vida nova. Então, se nós já fizemos a experiência no mundo do pecado, de uma vida longe de Deus, os nossos corpos, os membros do nosso corpo foram instrumento de pecado, armas de pecado, já não pode ser mais hoje na nossa vida. Porque se eu entregando a minha vida ao Senhor Jesus, se eu me encontrei com Jesus verdadeiramente, eu sou chamado dessa mudança. Não mais favorecer o meu corpo para o pecado, mas para a vida. Um exemplo muito simples. Se eu bebia, se eu fumava, se eu me prostituía, se eu era mentiroso, tantos pecados que eu cometia, hoje eu não posso mais cometer esses pecados. Com o meu corpo, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Mas eu chamado agora para viver como? Viver praticando a justiça. Então, essa mudança, essa conversão, essa metanoia tem que acontecer na nossa vida. Porque senão o que acontece? Eu recebi o batismo, eu recebi a vida nova, eu recebi as graças do Espírito Santo em minha vida,
mas eu vivo em pecado ainda, é como que eu me torno para a igreja um corpo morto, pessoas mortas, que não vivem essa dimensão da vida nova. E na verdade, por que Deus não faz tantos milagres? Ou talvez porque nós não vemos na nossa igreja tantos milagres, tantas maravilhas como na igreja primitiva. Porque infelizmente, no seio da igreja, tem muitos cristãos que é um peso morto. Recebeu o sacramento, recebeu a vida nova, recebeu o Espírito Santo, recebeu a inabitação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando recebeu o batismo, mas não vive essa vida nova, vive no pecado. São como que mortos-vivos. E talvez seja por causa disso que falta essa manifestação da glória de Deus. Não que a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E às vezes os cristãos, dentro da igreja, da comunidade de cristãos, vivem tantas situações que não parece que é cristão. Então é muito séria essa realidade. Então somos chamados a viver as obras de justiça, de graça, para que o pecado não reine na nossa vida. E por último, Jesus traz para nós esta parábola do dono da casa, que confia a cada um de nós a saber administrar os seus bens. Seja o padre que tem esse ofício, aqui cai sobre a minha responsabilidade, mas você como pai, você como mãe, você tem um pastoreio, você tem uma família, você tem filhos, você tem responsabilidade, como eu tenho responsabilidade. Então Deus confiou em nós, em cada um de nós, os dons, as graças. A pergunta é: como eu estou administrando os bens que Deus me deu? Como estou administrando a minha vida diante de Deus, o meu tempo, o meu dinheiro, eu estou proporcionando para a minha casa, para a minha família, momentos de graça, evangelização. Eu estou dando um alimento, não apenas o alimento físico, né? Sim, mas o alimento espiritual. Como que está o nosso cuidado? É isso que Jesus está falando aqui. E pede para nós duas virtudes. Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa? Então, nós temos que ter duas virtudes para sabermos administrar bem a nossa casa, a igreja, aquelas responsabilidades. Primeira virtude, da fidelidade. Ser fiel. Ser fiel primeiramente a Deus, irmãos e irmãs. Nós temos que ser fiel na nossa vocação que Deus nos concedeu a cada um de nós. Você como pai, como mãe, você como jovem, nós temos essa vocação maravilhosa, administrar sendo fiel a Jesus. E na verdade Deus pede isto para nós. Lembrei do padre Marcelo Rossi, todo mundo conhece, né, gente? Sim. Quem não conhece? E falava o padre Marcelo Rossi, como o padre Marcelo Rossi, tantas multidões, essa evangelização, e ele falava: eu apenas amo Jesus. Eu apenas amo Jesus. Então, nessa fidelidade de administrar bem a nossa vida, será que nós estamos sendo fiel ao amor de Jesus? Deus não pede muita coisa, irmãos e irmãs. Deus pede que o amemos a Ele. Mas amar a Jesus exige uma fidelidade. Exige um coração generoso, um coração fiel, um coração que ama. E às vezes nós, antes de conhecermos Jesus, a gente era fiel a tanta coisa, não é? Mas quando a gente conhece Jesus, quando a gente faz essa experiência com Jesus, a gente não é tão fiel como deveria ser. Está chegando o Halloween, dia 31. O mundo, os satanistas, eles vão ser fiel. Vão fazer sacrifícios, imolações, sem medida, em nome do mal, em nome da injustiça, assim como tem aqui na Interlagos tem aqueles shows famosos, Rock in Rio,
As pessoas, elas não medem esforços para ser fiel para as coisas do mundo. E eu e você, para as coisas de Deus, nós não somos fiéis. Se eu falar, vai ter uma vigília, próxima quarta-feira, primeira coisa, vigília, ficar a noite inteira acordado, mas quando a gente tira do mundão, ixi, mas eu lembro, hein? A gente sai até a festa 3 da manhã, não é? Não era assim? E por que para Jesus nos falta isso? Nos falta a fidelidade ao seu amor, a fidelidade, ser fiel. E a segunda virtude que Deus nos coloca é a prudência, gente. Saber ter prudência, ser previdente. Para saber administrar a nossa vida, nós temos que sentar, colocar a cabeça no lugar e ver o que eu posso fazer. Assim no trabalho, assim na escola, assim tudo na vida, assim na minha família. Eu, como padre, agora dessa paróquia tão grande, estou tentando administrar, meu Deus, mas é tão difícil, fazer um raio, que um monte de coisa, mas essa virtude ajuda a gente a ter a cautela, saber dar os passos conforme a nossa perna. Em relação à vida espiritual, a mesma coisa. Se eu não me preocupo em colocar tempo na oração, em fazer penitência, em me organizar o meu dia, essa é a prudência. Se eu vivo perdido no celular, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, o meu dia passa, e eu não rezei, eu não li, eu não organizei. Talvez você nem conseguiu trabalhar bem na tua casa, no teu serviço, porque o celular roubou o seu tempo. Porque você não tem a virtude da prudência. Então essa virtude é importante, irmãos, para estar atento, porque tudo que Deus nos deu tudo, Ele vai pedir tudo, Ele vai querer prestar conta de tudo isso. Então, a fidelidade e a prudência. E aqui eu termino. Ele coloca 2 tipos de funcionário, de empregado. Nós somos servos, irmãos e irmãs. Nós não somos donos, somos apenas servos, apenas administradores. O primeiro viu que Deus ia demorar a voltar, o patrão, e começou a tratar mal os empregados, espancar, abandonou. Então, temos que estar atentos com isso, irmãos e irmãs. Como estamos tratando as pessoas, a nossa vida, o tempo que Deus nos deu. E aqui eu termino. Quando Deus voltar, vai prestar conta de tudo, na nossa morte. Aquele que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Então, se eu sei qual é a vontade de Deus, se eu sei a vontade de Deus na minha vida, na minha vocação, no meu chamado, na minha casa, e eu não faço nada para ser fiel, eu não sou fiel, não sou prudente, eu vou receber um castigo de Deus. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais nós recebemos luzes de Deus, graças, eu preciso responder com fidelidade. Você está aqui na igreja, eu sou padre, nós seremos... Deus vai ser mais exigente conosco do que as pessoas do mundo aí fora. As pessoas do mundo não estão ouvindo essa palavra, não estão na Santa Missa, então elas vão ser, sim, vão prestar conta de todos os atos, mas vai ser muito peso, muito menor que eu e você. Porque a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha como padre, eu como sacerdote. O meu julgamento, o meu juízo vai ser muito mais forte que o de vocês. Porque eu recebo luz, eu estou sempre em oração, eu sou religioso, eu moro com Jesus, eu sou chamado a ter a palavra de Deus, vai ser adoração. Então, o meu julgamento vai ser muito maior. Mas também o seu julgamento vai ser muito maior do que aquela pessoa que está longe de Deus. Porque Deus vai prestar conta do que você fez com a tua vida, o que você fez com as graças de Deus, o que você fez com a vocação que eu te dei. Então exige, irmãos e irmãs, uma atitude prática na nossa vida. E essa atitude
é a prudência. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, não conheceu, não experimentou, não foi iluminado por Deus e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Então existe na nossa vida uma responsabilidade. Muita gente não entende a misericórdia de Deus. Jesus é misericordioso, está tudo perfeito. Não existe isso, irmãos e irmãs. O primeiro grau da misericórdia se chama justiça. Então nós temos que estar atentos com isso. Então, se nós escutamos essa palavra aqui hoje, qual a primeira atitude minha e sua? Opa, eu sei a vontade de Deus na minha vida. Eu sei que é a santidade, eu sei que é a fidelidade, eu sei que é administrar bem a minha vida. Então, eu preciso sair desta igreja, desta missa e achar, opa, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para melhorar? É a oração, é a caridade, é a misericórdia. Para que, logicamente, a misericórdia de Deus, o amor de Deus que vai ser a balança do julgamento, mas essa prudência vai gerar no meu coração o quê? Um fruto o quê? Da fidelidade, um fruto das boas obras, em buscar fazer a vontade de Deus. É o que está aqui, termina aqui no finalzinho da primeira leitura. Frutos de justiça, frutos de misericórdia, frutos da vida que nós somos chamados a fazer na nossa vida. Porém, para gerar frutos, demora-se muito. Então, que possamos ser fiel, possamos ser prudentes na nossa vida, para fazermos a vontade de Deus. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito será exigido. Lógico, aqui é a ótica do amor, mas amor paga-se com amor. Então, há uma necessidade de também sermos fiéis ao amor e às graças que Deus nos concede na nossa vida. Não é para nós, é para administrar bem a nossa casa, a igreja, as pessoas a quem Deus confia na nossa vida. Então isso que é bonito, não uma cobrança que nos gera apenas um temor, mas é uma cobrança no sentido do amor. Isso que a gente tem que entender, senão a gente também pode interpretar totalmente errado o Evangelho, em qual eu sou padre. Deus vai ter uma graça, a graça de Estado na minha vida para eu ser fiel no ofício de pároco. Você também na tua família, na tua vocação, Deus derramou graças, o estado de graça, para que você seja fiel à missão que Deus confiou. Então é sempre nessa ótica, irmãos, do amor, da fidelidade, mas também que exige a prudência, essa responsabilidade para sermos fiéis. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.